Ele já brilhou nos gramados da Europa, marcou presença na Champions League e vestiu as camisas do Internacional e do Corinthians. Hoje, Pedro Henrique Conzen está aqui para contar sua trajetória de desafios, conquistas e paixão pelo futebol. Você não pode perder esse episódio. Fortes e corajosos, muito bem-vindo a mais um episódio do SMK Cast na Estrada. E hoje nós estamos aqui em Alphaville, estamos sendo muito bem recebidos na casa de um grande atleta, mas acima de tudo, alguém que tem uma história linda que fala muito mais do que seu talento na bola. E eu quero apresentar esse convidado maravilhoso que abriu as portas da sua residência aqui, que é o Pedro Henrique. Seja muito bem-vindo, Pedro. Prazer é todo meu, irmão. Sempre uma honra poder atender os amigos e como tu falou, a gente sempre precisa valorizar as pessoas boas e as pessoas que agregam coisas positivas na nossa vida. E eu acompanho vocês também nos vídeos, por pessoas que eu conheço também, e acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, de falar sobre coisas importantes dos detalhes, por que elas acontecem, o porquê tem um propósito, o porquê Deus e como ele age na nossa vida. Para mim é um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Obrigado, o prazer é nosso. Pessoal, eu quero que vocês conheçam a história do Pedro, porque realmente ele é um atleta de alto nível, mas a gente acredita que histórias de sucesso de verdade têm propósito. E para começar isso, eu quero que você, Pedro, conte um pouquinho aí, porque esse cara saiu de Santa Cruz para o mundo, é um atleta internacional, podemos dizer assim, saindo lá de Santa Cruz, um gaúcho, nosso parceiro aí, mas eu quero que você fale um pouquinho como é que você despertou esse interesse pelo futebol e como é que você chegou aí até hoje tá nesse grande atleta que você é. Bom, é uma história longa, né? A gente resume ela em muita dedicação e realizações de sonhos. E o porquê que eu digo sonhos? Porque lá, quando eu era uma criança, como vários já foram e são por aí, a gente se baseia em inspirações e sonhos. E eu sempre fui um cara muito sonhador. Brincava muito com os meus tios e os meus avós que me criaram, que ou eu ia ser jogador ou ia ser vocalista dos Mamonas, né? Que só dava isso durante os anos 90. E claro que o futebol falou mais alto. Até hoje, para mim, é o meu trabalho, é o sonho realizado, é o ganha-pão também da minha família. Porém, é algo que eu me dedico 24 horas por dia. A nossa família ela vive de futebol por acompanhar o que eu faço. E não estaria aqui se não fosse Deus e tudo que a minha família fez. Eu tenho uma história um pouquinho, entre aspas, difícil no começo, como todos tiveram algum percalço. Fui criado pelos meus tios, pelos meus avós, porque eu perdi os meus pais cedo, perdi a minha mãe cedo, meu pai nem cheguei a conhecer. Mas eu tive toda uma estrutura e todo um apoio dos meus tios, que queriam ser jogador também, que foram lá nos campeonatos amadores em Santa Cruz também, sonhadores, e me incentivaram muito nisso. O meu avô, que Deus o tenha hoje também, fanático por rádio, e muito do rádio, muito dessa cultura de até hoje acompanhar, é por causa do meu avô, que me incentivou bastante. Então, se eu estou hoje aqui é porque eles tiveram um papel fundamental. Quem sabe o papel mais importante da minha infância eu devo muito a Deus e a minha família. E por isso que citar eles é nada mais justo do que valorizar, porque sem eles não dava nem para sair de onde eu saí, do interior. Como muitos meninos, eu falei, podem ter suas dificuldades. Tem o menino da favela, tem o menino do sertão, tem o menino do interior do Rio Grande do Sul, que a quantidade e a qualidade no Brasil da matéria-prima jogador de futebol, ela é grande, é um mar de areia de tanta opção. E o jogador que consegue, tem o privilégio, tem a sorte, tem todos o talento, a fé, a determinação, tu tem que unir tudo isso. E mesmo assim pode ser difícil, mas desde já eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu vivi e por ainda bater forte no meu coração, porque eu me sinto jovem hoje, ainda vivendo isso, porque é o que me move, é o que me faz seguir. Bacana.
E você dá para ver que, Pedro, que você tem uma forte ligação mesmo com a música. Que eu te acompanho já há bastante tempo e eu sempre vi que você e o músico tem muito dessa alegria, desse amor, né? E a gente via que você dentro de campo, você sempre queria trazer a música. Então realmente foi uma divisão lá no começo. Será que você é músico ou será que eu vou trabalhar com futebol mesmo? Mas você diria então que essa veia para o futebol, essa vontade de estar no campo ali, vem totalmente da tua influência dos teus tios ali que jogavam já? Exatamente, dos meus tios, do meu avô que acompanhava muito, né, sobre futebol. A influência e a rivalidade Grenal existia muito forte dentro da minha família, entende? Alguns tios não, tem que ser colorado, alguns tios tem que ser gremista. Então, claro, pelo meu tio Neca, que era muito colorado também, o meu avô um gremistão dentro de casa, tinha certos momentos assim que a gente ficava naquela balança de tudo, né? E eu lembro que o Grêmio passava um momento muito bom na década de 90, mas valeu acreditar no sonho. Lá na frente, depois de muitos anos de carreira, eu pude realizar, como a gente falou no off aqui, o sonho que poucos conseguem, né? Que é jogar no seu time do coração. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu não digo só carreira, de vida, por tudo que eu vivi lá em Porto Alegre naqueles quase 2 anos. E vou lembrar e vou levar isso para sempre. Que bacana. O teu avô, porque você começou lá em Santa Cruz, no futebol, né? Exatamente. Daí você fez na base no Grêmio. Isso, eu fiz a base no Santa Cruz, comecei no futsal, depois fui para o campo, na base do Santa Cruz mesmo. E depois fiz os juniores no Grêmio, antes de subir a Caxias do Sul, onde me profissionalizei. E dali do Caxias que eu fiz os 10 anos fora do país, onde eu rodei em alguns países, onde eu tive uma experiência e uma oportunidade muito linda, que é ir cedo, que é um grande sonho de muitos jogadores, né? Ir para fora. Então, o começo da minha trajetória foi assim. E teu avô chegou a ver você no Grêmio ou não? O meu avô me acompanhou até 2018, quando ele acabou falecendo. Eu estava na Grécia, o período que eu estava na Grécia e no Azerbaijão, e todas as férias que eu voltava para o Brasil, ele falava assim: nenhum clube do Brasil te ligou, tu não vai vir jogar aqui. O Inter, não quer jogar no Inter, o Inter não vai te chamar. Ele falava assim: vô, é que as coisas não... Sabe, um pouco da inocência de quem Sim. é do interior, né? Vô, não é bem assim, não... sabe, eu tô bem lá fora, sabe, eu também tô pensando no futuro, em muitas coisas, e se for um dia para acontecer, algumas equipes ligavam na época, mas nada, porque eu tinha contratos longos lá fora, era difícil tentar convencer, como é que eu vou voltar? Mas com certeza, onde é que ele tá lá em cima, ele deve ter ficado muito feliz por tudo isso, pela influência da música. Como tu citaste, a música sempre esteve muito envolvida desde o começo da minha infância, porque eu sempre gostei muito de música, pelos bailes do interior, por depois ter conhecido muitas duplas sertanejas, conheci muita gente carioca que também eram do funk, do samba e do pagode, vários amigos que até pararam de jogar para ser pagodeiros. Então a música sempre andou comigo, e isso foi um plus a mais que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, no Inter, com tudo o que as bandas do Sul viveram ali. Mas na verdade vocês reacenderam essa chama aí, né? Pelo Rainha ali, e tu vê a força que o futebol tem, né? De uma coisa, de uma espontaneidade que aconteceu, de um vídeo que eu mandei num grupo, que a gente tinha anos aquele grupo, porque os cantores queriam saber de futebol e eu queria saber da música. Né? Sim. E aí aquilo explodiu pela fase que nós vivemos dentro do campo. Eu digo nós porque só aconteceu aquilo porque o nosso time era um time muito bom, muito qualificado, bem treinado. A torcida abraçou tudo aquilo ali. Então, só tenho a agradecer a Deus por aquele momento. Se fosse para sonhar, escrever, eu acho que eu não teria escrito tudo aquilo ali. Mas nós vamos chegar ainda nessa parte aí de como foi lá. Mas eu quero que tu compartilhe um pouquinho para o pessoal aqui entender como você enfrentou as primeiras crises lá do começo. Como foi para ti? Porque a gente conversando, Pedro, dá para ver que você sempre foi assim muito bem estruturado, familiar, principalmente. Mas você sempre se apegou também na fé, mas você tem a sua participação na questão de enfrentar com força e coragem os desafios, porque sair de Santa Cruz nem é além de ser interior, não é um lugar assim de expressão para o futebol. E você sair, você já ir tão cedo assim para a Europa e você teve uma carreira longa na Europa, né? Como que foi enfrentar essas primeiras crises assim? Como você superou isso?
Teve portas que se fecharam no começo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer acho que é a primeira vez que eu faço uma entrevista, porque no off a gente comenta isso. Eu fui fazer um teste uma vez no Cianorte, no Paraná, e eu tava treinando bem durante uns dias e o treinador me chamou e falou: cara, tu tá muito bem, mas tu tá no nível dos caras, eu vou ter que te dispensar. Falei, putz, mas eu não posso voltar para casa agora, né? Isso antes de eu ir pro Grêmio. Eu tava saindo da base do Santa Cruz, me viram jogar e fui fazer um teste lá no Cianorte. E aí eu falei, porra, mas eu não posso ir embora, né? Aí falei com o Eric e o Jonathan, que são dois meninos que até não jogam futebol profissionalmente, mas são bem sucedidos em Caxias do Sul, tem seus negócios lá, e a gente é amigo até hoje. Porque eu cheguei no quarto dos guris e falei assim, cara, eu vou pedir mais uma chance. Falei pro treinador, cara, me deixa mais uns dias aí, deixa eu treinar mais uns dias aí, deixa eu provar que eu posso ficar aí. Não precisa me dar comida aqui do refeitório que eu dou um jeito. Eu sei que não tem lugar para dormir porque tem que trazer outro menino para dormir aqui. Eu durmo em qualquer lugar. E eu cheguei nos meninos, os meninos falaram, não, meu, ajeitamos aqui um cantinho aqui para tu dormir, aqui um colchão e tal. Jonathan dorme aqui, o Eric aqui. E eu fiquei durante uns 3 dias esperando todo mundo comer no refeitório. Ia no final para pegar, digamos, o final das refeições, né? E depois, dormindo ali daquele jeito, passou uns dias, o treinador falou assim, vou liberar os caras pro Natal e tu pode ficar aqui mais uns dias porque eu acho que eu vou contar contigo pro campeonato. Era um campeonato em Santiago, que jogam várias equipes, né, grandes. Enfim, um desses meninos se atrasou na folga de Natal e o treinador, além de me deixar no time, me botou de titular. Eu tô resumindo, tá? A gente foi pro campeonato, eu fui um dos destaques e o Grêmio me pegou no campeonato para me levar para os juniores. Então, essa história, ela é uma das mais marcantes. Eu demorei para contar pro meu tio essa história. Muitos anos depois eu fui contar essa história para ele. Porque aquilo foi o primeiro cabo de guerra entre a minha força de vontade, o meu sonho e o... Comodismo, né? Vou voltar, vou dar um passinho para trás. Não é para mim, como muitos fazem, sabe? Eu falei, não, eu vou dar meu jeito, eu vou provar. Eu lembro que era final de ano isso, a região ali de Cianorte tinha um calor, e eu nos treinamentos dando a vida, jogando de volante, lateral, todas as posições. Acabei ficando e fui pro campeonato. E, cara, em questão de, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses depois, eu tava jogando na categoria de base do Grêmio, entende? Então aquilo foi a primeira grande experiência de vida que eu tive e toda vez que a gente recorda desse fato que aconteceu lá com meus amigos, a gente sabe, pensa, pô, o Pedro, tu é louco, meu, como é que tu fez aquilo? Tipo, cara, tinha que fazer, eu não ia voltar pra casa com não. Eu era melhor que os caras, pô, só precisava provar um pouquinho mais pro treinador. E como tu disse, eu não aceitei aquela situação e depois, sabe, na categoria de base do Grêmio também, depois de 2 anos eu vi que eu não ia ter oportunidade de subir profissional. Aí surgiu um convite para Caxias, e lá eu fiz a transição do profissional, do juniores para o profissional, e o meu treinador no juniores do Grêmio era o Julinho Camargo. Sim. E eu não recebi muitas oportunidades, porque a gente tinha um grupo também muito numeroso, de muita qualidade, e menos de, sei lá, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, o Julinho Camargo era o treinador do profissional do Caxias, e ele que me sobe para o profissional do Caxias depois, sabe? Uhum. E na sequência vem o Lisca, que fez... sabe, um papel fundamental, que me botou para jogar de titular naquele gauchão de 2011, e eu sou muito grato para ele, eu sei que ele vai estar assistindo isso depois. Mas vamos ter que trazer o Lisca aí. Tive o Argel também, pô, vai ser um papo assim, ó, o Lisca, vai tomar conta. Esse tem história, né? Esse de doido não tem nada, esse sabe muito bem o que faz, sabe? Então, esses 2 períodos no começo da minha carreira foram determinantes para quem sabe eu estar aqui hoje falando sobre tudo isso, vivendo sobre tudo isso. Cheguei lá fora, não foi fácil também. Cara, eu joguei acho que 1 ano só no profissional de Caxias e eu fui vendido ao Zurich, na Suíça. Cheguei em janeiro lá, no inverno. Eu lembro que teve uma experiência, joguei 3 anos lá. No meu 2º ano, eu tive uma lesão no tornozelo, que perdi espaço no time e para recuperar o espaço, né, tava difícil, o time estava bem, os atacantes estavam fazendo gol. Eu lembro que num clássico contra o Basel, o Basel enfrentando uma fase muito boa naquela época, jogando Champions League, jogando contra a Bayern de Munique, com o Mohamed Salah, o Xhaka. E eu lembro que teve um jogo contra o Zurich, nós contra eles em Zurich, que o treinador fez a relação e eu não estava entre os 18, né? Que hoje em dia são 22, 23. Eram só 18 na época.
E ele não me levou pro jogo, cheguei em casa, falei pra Rafaela, putz, não me levou pro jogo, puta merda. Tá, mas tudo bem. À tarde, meu telefone tocando, eu durmo com o modo avião pra não me acordar, tenho um sono leve. Uma chamada do supervisor, vem pro hotel porque um dos nossos jogadores passou mal aqui, vem pra cá. Tá, fui pro hotel, acabei indo pro jogo. O jogo encardido, estava 1-1 no segundo tempo. O treinador me chamou pra entrar. E o Basel estava na corrida pelo campeonato também, com a gente e mais algumas equipes, e o goleiro deles foi para a área no último lance e deu um contra-ataque. Eu fui levando a bola. Fui até a área dos caras e fiz o gol, e fui pra galera, tirei a camisa, fiz aquilo lá. Então, aquilo foi assim um fato de que eu não tava nem indo pro jogo, e de repente alguém passou mal e eu fui, de acreditar sempre que algo pode mudar, entendeu? Sabe? Foi um dos poucos momentos assim onde é que eu fiquei, sabe, fora de relação, porque em quase todos os lugares eu fui protagonista, entende? Mas aquela fé de que algo ia acontecer, eu lembro que eu cheguei em casa, a Rafa não foi nem pro estádio, porque o cara não ia te levar nem pro hotel, não vai te botar no jogo, então eu fiquei em casa assistindo. E aí ela vendo aquilo acontecer, e no ano seguinte eu fui um dos artilheiros do time, ganhamos a Copa da Suíça, e aí que eu tive o grande salto da minha carreira, que foi ir pra França, jogar no Rennes, jogar uma liga top 5, esse fato que aconteceu ali no Zurique foi coisa assim, coisa de filme, entende? Com meus colegas assim, depois do jogo, falaram, caraca, meu, o cara não queria nem te levar, e era um treinador assim, daqueles duro, bem difícil de conquistar, entendeu? Mas como eu te disse, foram momentos especiais, e da França, sim, os quase 3 anos que eu fiquei lá foi o teste de fogo. Eu tenho nível para jogar aqui, eu consigo jogar nas melhores ligas, e foi bem positivo porque o Rennes me ensinou muito taticamente, nível de jogar contra jogadores de seleções. No próprio Rennes a gente tinha muitos jogadores de seleções de outras nacionalidades. Foi muito bacana ali aquela passagem na França também. Então, mais ou menos até a França ali foram momentos assim de ainda ter que conquistar muito espaço, entende? Dali em diante, depois eu consegui ter médias muito boas de gols na Grécia, campeão fazendo gol em finais na Grécia, jogando Champions League no Azerbaijão, até chegar na Turquia, onde eu sempre fui um dos artilheiros dos 3 campeonatos onde eu atuei. E resumindo, até antes de chegar no Inter, essa passagem na Europa, ela foi uma diferença de cultura de vários lugares, sabe? Línguas. Minha filha nasceu também na França na época. Foi bem desafiador estar sempre se adaptando aos lugares, mas sempre com muita paixão, com muito vamos lá, vamos se adaptar, vamos para cima do problema quando tinha problema. Acho que por isso que as coisas aconteceram, sabe? Sabe que me chama muita atenção, e já vai o primeiro insight aqui que eu tirei, vai anotando, que o homem é diferenciado. A questão o Tinga já diz, né? Chamar a atenção da sorte. O Tinga é uma lenda. Eu adoro ele. Chamar a atenção da sorte. E a sorte aparece para quem tá pronto, né, Pedro? Ela nunca tá para quem tá sentado. Não. Esperando. É sempre para quem tá trabalhando. E todos querem viver o propósito, né? A promessa, digamos assim. Mas quem que tá disposto a passar o processo? A dormir no chão lá do lado dos colegas? A ver os amigos tá sendo relacionados e eu dizer, eu vou ter que ficar nas férias lá batalhando. Porque criança faz o que gosta. Adultos têm que entender que precisa passar pelas crises, passar pela dificuldade, às vezes ouvir um não, né, e tirar do não um aprendizado. Então isso é maravilhoso. Realmente, Pedro, a tua história, cara, é uma superação atrás de superação, e a gente já falava isso no off. Mas qual que você vê assim, que foi o ponto mais impactante na tua carreira para te moldar a ser quem tu és hoje? Sinceramente, eu acho que a ida para o Internacional. E o porquê eu digo isso? Eu sonhei muito com aquilo, e não que eu tinha deixado de sonhar e achado que aquilo não ia mais acontecer. Mas eu já estava com 30 para 31 anos. Um ano antes da chegada ao Inter eu tive o convite e não pude ir. Eu tinha contrato na Turquia, eu estava muito bem na Turquia, e meu clube passando situações financeiras difíceis e tinha que vender um jogador. E na época não deu para ir para o Inter, e o Kayserispor me vende para o Sivasspor na Turquia, o seu rival, porque precisava completar o orçamento para não cair a malha fina da UEFA, que é o fair play financeiro, entendeu? Sim. Então eles tiveram que me vender, e eu falei, bom, agora assinei um contrato, agora que eu não vou mais para o Inter, não volto mais para o Brasil. E 9 meses depois eu lembro que o Inter me chamou, fazendo novamente um convite. Era o treinador, o Medina.
E eu pedia tanto nas minas orações, falava assim, porra, tomara que isso aconteça agora. Esse cavalinho passando de novo. O cavalo às vezes nunca passa. Tá passando a segunda vez para mim. Mas o que eu vou fazer agora? Eu era artilheiro do time. Nós estávamos na semifinal da Copa da Turquia, com um pé para ir para a final da Copa da Turquia. E eu falei para minha esposa, o agora ou nunca. Que nem o Luciano Huck fazia, o agora ou nunca. Eu vou ter que ir para cima dos caras e falar assim, cara, eu preciso ir. E eu agradeço muito ao Alessandro Barcelos, ao esforço que o Inter também fez para me trazer, porque eu fiz a parte de convencer os turcos. Minha filha também já estava no Brasil, já estava estudando no Brasil, já tinha uma vida separada um pouco assim do cotidiano de estar junto. E eu lembro que eu convenci o treinador e o Inter conseguiu fazer esse esforço. E eu tive a grande oportunidade da minha vida, sabe? De sempre acreditar, mesmo com a idade que eu tinha, de ter essa grande oportunidade. E saber que quando eu chegasse aqui, ia ser um outro desafio muito grande. E agora? Ninguém me conhece, ninguém sabe onde é que eu vim. O treinador Medina foi mandado embora na semana que eu cheguei no Inter. E aí eu falei assim para Rafaela. E eu tava com uma lesão muscular ainda, quando eu fui apresentado no Inter. Era para ter acontecido aquilo ali, porque tinham várias coisas que estavam contra isso acontecer. Aí chegou o Mano Menezes, nos primeiros jogos eu não recebi a oportunidade, eu falava pra Rafaela, o que eu tenho que fazer aqui? Por que eu tô aqui? Não tá nada encaixado, por que eu vim pra cá? E aí ela falava assim pra mim, fica tranquilo que a tua hora vai chegar, teu momento vai chegar. Até que um dia a gente foi jantar num restaurante em Porto Alegre, de uma bandeira bem grande até, no shopping. E chegou o garçom para nos servir, nos dar o cardápio, servir as bebidas, queria uma água, uma Coca-Cola, assim, desculpa o merchan. E ele falou, olhou assim para mim, lembro como se fosse hoje, com sotaque nordestino. Cara, eu não sei quem tu é. Eu tenho a minha eu tenho minha parte particular, minha fé. Eu não demonstro ela tanto como daqui um pouco alguém que é um cristão, que trabalha, quem sabe, numa igreja, que sabe falar palavras, mas ele falou muito pontual. Cara, eu não te conheço. Tá com uma pinta aí de que, sei lá, tu mexe com música, tu é futebol, tu é empresário, não sei. Mas, cara, Deus tocou no meu coração. E a Rafaela já fez assim, né? E Deus manda te dizer que vai dar tudo certo aqui em Porto Alegre. Que tu fez a escolha certa de estar aqui em Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre? Eu falei, não, tô me mudando essa semana, tô chegando em Porto Alegre essa semana. Não, então Deus tá mandando te dizer que tu vai ser protagonista aqui. Aí quando ele falou protagonista, eu falei assim, porra, meu Deus, tá animado o amigão, né? E aí eu dei uma risada e ele falou assim, cara, escuta o que eu tô te falando, tenha fé que tu fez a melhor escolha da tua vida, vai dar tudo certo aqui em Porto Alegre. Cara, chega a me dar um negócio assim, porque meses depois, lá, isso eu tava falando ali de abril, vamos falar lá de, sei lá, setembro, outubro, quando eu tava no auge, fazendo um monte de gol, todo mundo falando de mim, eu com protagonismo no Inter. Um dia eu falei assim pra Rafaela, tu lembra daquele garçom do restaurante lá? Vamos lá ver se o cara tá lá ainda. Eu preciso encontrar esse cara, porque na época não que eu desdenhei, não que eu não acreditei, mas foi tão pontual tudo que ele falou que eu disse assim, olha, Rafaela, ou foi um anjo, foi Deus mesmo que tá falando, ou aquele cara tá tirando com a minha cara. Porque se acontecer tudo que esse cara tá falando, e não é que aconteceu até mais do que ele falou, entende? Sabe? E eu nunca tive algo assim muito significativo e pontual de alguém me falar o que ia acontecer. A gente foi no tal do restaurante, o cara não trabalhava mais lá. Meu Deus. E quando aí que tá. E quando eu defini quem ele era, como ele era, a sua fisionomia, seu sotaque, cara, isso é muito louco falar. O gerente diz assim, não, mas nunca trabalhou um cara assim aqui. Meu Deus. A gente não lembra, passa muitos funcionários aqui, Pedro, a gente não vai lembrar do cara. O nome, dá um nome que eu posso procurar no... Cara, não lembro o nome, o cara não falou nem o nome pra mim, eu disse assim, sabe? E aquilo é tão forte, mas tão forte, que eu tava num jogo beneficente no interior de Santa Cruz, quase um ano depois disso, um ano depois do protagonismo. Acho que até no período que eu tinha quebrado o braço, se eu não me engano. E eu encontrei um amigo meu que também não vou lembrar o nome agora, porque trabalha nessas viagens de uma patrocinadora de casa de apostas que faz jogos beneficentes. E quando eu contei a história pra ele, ele falou, conheci o cara. Conheço, sim. Tinha um nordestino lá que trabalhava lá, pô, um varão, um irmão, assim, ele falou assim, porque ele também era da parte mais religiosa. Mas onde é que tá o cara? O cara não tem rede social. Não, pois é, eu não tenho rede social. O cara sumiu.
O cara parecia que era um anjo falando um negócio assim, porque meio que eu tava assim... O medo sempre andou comigo, mas o medo faz a tua vigilância, a tua prosperidade, a tua resiliência tá sempre afiada. O medo faz isso acontecer. Não, quem não tem medo, às vezes... né? Então, eu quando cheguei... quem diz que quando não eu tem cheguei medo. em Porto Alegre, eu tava muito assim. Bom, o cara foi tão pontual que aconteceu tudo aquilo ali. Eu nunca mais achei o cara. Se o cara estiver assistindo esse podcast, e se não tiver, eu acho que foi Deus falando aquele dia de uma forma tão material, mas muito material, porque o cara era real. Eu não tava louco aquele dia. O cara me serviu, o cara tava servindo outras mesas. E o cara foi tão pontual e aconteceu tudo aquilo ali, que eu só tenho a agradecer o cara, onde é que ele tá hoje em dia, por ter falado algo. E eu não desdenhei, eu só falei assim, pô, amigão, mas tu tá bem animado, né, porque vai acontecer, porque eu tenho um desafio aqui, ninguém me conhece, tô chegando no Inter, sabe? E tudo foi tão, não é que foi rápido, tudo foi tão uma escadinha, e quando eu tava sendo protagonista e vivendo tudo aquilo ali, eu simplesmente falava assim, eu falava comigo mesmo, falando, que loucura isso aqui, cara. Que loucura de chegar na minha cidade, chegar para abastecer o carro, ir numa farmácia, todo mundo, não é todo mundo te conhecer, é todo mundo ver o que eu fazia dentro de campo. Eu sempre respeitei os rivais, o rival lá, que sempre foi e sempre será muito forte. O meu comportamento fora do campo, eu cuidava muito para aquilo também ser exemplo. Eu já fui criança, eu não queria pegar os exemplos ruins, eu queria sempre ser um exemplo bom. E quando surgiu a questão da música, da bergamota, tudo aquilo ali, eu sempre encarei de uma forma leve e legal, com prudência, porque eu sabia que aquilo era algo que podia me aproximar do povo. E quando eu digo povo, povo mesmo, o povo do interior, o povo da capital que às vezes mora numa periferia. E eram essas pessoas que se identificavam comigo. As tuas raízes. São essas pessoas que me mandam mensagem até hoje, sabe? E... aí que eu digo, tem dinheiro e compra aquilo ali. O teu contrato é importante, a tua organização de vida, o teu pé de meia que tu vai fazer, a tua família bem, isso é tudo muito importante. É fundamental. Mas essas coisas não tem preço. Essas coisas assim, vivi momentos da minha vida, por isso que eu digo vida, não carreira. Sim. Que eu vivi ali no Internacional, aqueles 2 anos, na minha terra, no meu povo, são coisas... Por isso que eu me estendo, porque, sabe, às vezes eu começo a lembrar coisas que às vezes eu não falei nem... Eu já fui em vários podcasts, vários... Sim. Porque tu surfar a onda do momento bom, tu acaba indo em vários veículos de comunicação, tu acaba contando um pouco da tua vida, mas essa do cara, acho que é a primeira vez que eu tô falando. Cara, mas sabe que é lindo, Pedro? E tu tava aqui falando e eu te digo, descansa, irmão. Porque se não fosse esse abençoado, que ele é um abençoado se estiver aí comendo, mas se não fosse ele, Deus ia usar outro para falar contigo. Porque Deus queria falar contigo. E para te ver como vale a pena a gente entrar em conexão com Deus, porque ele nos responde. E ele não só nos responde, mas nos surpreende. Isso é lindo, cara. É lindo, é de arrepiar, assim, porque, que nem eu sempre digo, a gente está aqui para espalhar histórias verdadeiras. E a tua história é uma história verdadeira, porque você sabe que você teve uma carreira linda lá fora. Muito difícil um jogador que não despontou aqui primeiro para ir para fora, ir lá e fazer tudo o que você fez, às vezes não quer nem voltar, porque ele está lá num nível, e daí ele, imagina, tu jogou Champions, né? Tu fez, cara, muita coisa lá fora, e daí tu vim para cá para ser mais um. E daí você acontecer tudo isso. Mas dá vontade de ir lá e dar um abraço nesse viver. Mas isso é Deus. Só queria achar ele um dia. Isso é Deus, irmão. E falando um pouquinho sobre fé, tá? A gente sabe muito mais hoje com toda essa exposição e que a fé é um dos grandes pilares na vida dos atletas, principalmente porque as pessoas às vezes não têm a dimensão de quanta pressão é ser um atleta de alto nível, né? Dentro e fora de campo. Quando tá indo as coisas bem é maravilhoso, quando não tá. Então, assim, como que você vê que a fé ela é algo que te ajudou até hoje, assim, você enfrentar tantos desafios dentro de campo, seja no clube, seja no futebol, mas também na vida familiar, com as pessoas que você ama. Como que a fé tem te ajudado nesse tempo? É que ela andou sempre muito comigo desde a minha infância. Claro, também, influência da minha avó, que levava na igreja, só que eu logo tive uma interpretação de que às vezes ela não precisava ser só na igreja. Ela podia ser com um bate-papo diretamente lá na tua cama, tô falando com Deus, tô falando com Jesus. E eu sempre fui muito de dividir isso. Lembro começo da minha adolescência, estava um pouco, às vezes, chateado com alguma coisa. E aí eu falava com Deus. Tá, mas e aí, me abandonou? Tá onde agora? Tô mal na escola? Pô, meus tios estão me cobrando disso, daquilo. Aí foi, passa a adolescência, aí tô ali naquela transição para ser jogador profissional, sempre com esse pensamento de que no começo das minhas orações eu sei que em algum lugar tu estás
E eu sei que tu está escutando. Então eu só preciso, primeiramente, te agradecer por tudo. E quando tu for pedir, é sempre um pedido, às vezes, de que Deus me ajuda, me dá um caminho. E foi isso que sempre aconteceu durante a minha infância, adolescência e vida adulta depois. Essa conexão e essa parte particular, às vezes, que tu tem. Porque às vezes eu vejo os meninos, hoje em dia a gente também tem acesso a muitos pastores, a núcleos, a células, que às vezes eu vejo os meninos ali, quando a gente está reunido, quem sabe, falando, dividindo experiências, mas quando tu saiu para a porta para fora, a primeira pessoa que tu chega, tu já está até lá mal. Não, irmão, acho que esse núcleo, essa missa ou esse culto, ela é durante o teu dia a dia, quando tu tratar a tua empregada, o teu vizinho, o lixeiro que está passando ali fora, às vezes até um treinador que tu gosta ou que tu não gosta. A comunhão, ela é diária. O teu dia a dia tem que ser uma missa, um culto. E eu tive essa interpretação meio que rápido. Às vezes eu brigava com certas pessoas ou certos amigos até próximos. Falei, irmão, não me adianta tu ir lá na igreja, tu ir lá no culto, tu ir lá. Se teu dia a dia tu tá sempre falando coisas negativas, falando mal das pessoas, faça com que tua vida seja uma vida positiva. Seja uma pessoa que transmita as coisas boas, que dê bons exemplos. Ninguém está sujeito a não fazer cagada. Eu também já fiz várias cagadas na minha vida. Não me isento das cagadas que eu fiz. Mas também sempre fui muito verdadeiro e genuíno de quando eu precisei, quem sabe, dar um exemplo, falar certas coisas. E sempre quando eu falo da minha fé, ela pode ser inspiração, às vezes, para alguém, pelas as vivências que eu tive na vida. Só que o particular, como eu encarei elas só eu sei como eu passei, entendeu? Só tu sabe como tu passa a tua, como os nossos amigos passam as suas, porque o teu íntimo, ele é teu. Como tu encara ele nos teus momentos de aflição e nos teus momentos de alegria, isso é só teu. Isso é cada um sabe lidar. Tem pessoas que no momento ruim elas se encolhem, tem pessoas que no momento ruim elas conseguem buscar ajudas, tem umas que não conseguem buscar ajuda. Por isso que é importante tu sempre saber contar com os amigos, e a tua fé ela vai te ajudar no teu íntimo, sabe, no teu travesseiro, no silêncio e do teu dia a dia. Tu vai conviver com pessoas, tu vai precisar compartilhar momentos bons e momentos ruins. Então, ser uma esponja, sempre puxar o que tem de bom, pegar os exemplos bons. Antes tu falou do Tinga, o Tinga era o paro para escutar ele, assim. Eu lembro a primeira vez que ele comentou uma coisa minha numa rede social, de um comentário de um gol que eu fiz lá no Inter. Peguei meu telefone, liguei pro meu tio, falei, caraca, o Tinga aqui tá respondendo. Não que eu não sabia a minha dimensão, mas, cara, é o Tinga. O dia que eu fui jantar entre amigos em comum com o Nilmar, eu cheguei na casa do Nilmar, o filho dele tava com a minha camisa. Eu falei, cara, que isso, cara? Peguei, pô, Nilmar, tu me autoriza a ligar pro meu tio agora, me chamar de vídeo, deixa eu mostrar isso aqui pra ele, porque, sabe, não tirando essa linha da fé, experiências boas marcam a gente, mas as experiências ruins também marcam, porque elas traçam o teu caminho, elas te moldam. Tu tem esse caráter, pô, tu consegue falar, não, cara, eu tenho as minhas resiliências todos os dias, as minhas dificuldades todos os dias, eu tenho meus desafios todos os dias, não é fácil viver no futebol e pelo business que é o futebol, por tudo que é o futebol, ele pode ser inspirador. Eu tenho várias histórias para contar, mas eu também tenho muitos pepinos que eu também não consegui resolver. E não foi o final do mundo, como eu te disse antes, fechou essa porta, vou abrir outra. Não foi essa aqui, vai ter que ser aquela lá. Não foi só lá no começo da minha carreira, quando eu contei esses detalhes que acontece até hoje. Hoje no time atual que eu tô, nós estamos entre 8 e 9 atacantes, também não tá sendo fácil, entendeu? Tem nome, eu fiz um monte de gol durante a minha carreira, no Inter. O futebol é momento, tem que estar sempre provando. Se tu não tá bem, é o próximo. Se o próximo tá bem, vem o próximo. Só que se tu não tá bem agora, te prepara, seja resiliente, paciente, porque de novo vai cair em ti a oportunidade. E como o Tinga sempre diz, tive sorte, mas a sorte tá aqui, eu tô atrás dela, tô procurando. Nunca vi a sorte bater em alguém ali no banco da praça esperando ela. Não, tem que ir atrás, chama. Ser intencional, né? Exatamente, chama coisa boa, chama o lado positivo. Tu sabe que você falando, Pedro, e a maior verdade é o que eu sempre digo. Às vezes as pessoas acham que para te ter uma conexão com Deus você precisa estar na igreja. Não, as pessoas entenderam tudo errado do que é igreja. A tua conexão e intimidade com Deus é só você.
Você e ele e mais ninguém. É no teu travesseiro, que nem tu falou, é no teu momento íntimo, é aquelas coisas que às vezes nem a pessoa mais importante, que é a nossa esposa, não sabe, mas a gente tá ali buscando, e é ali que ele fala com você, é ali que ele te escuta, e como é lindo você falar assim, ó, Deus, o que é isso? Porque Deus, além dele ser Deus, ele é nosso pai. Ele não quer ouvir um negócio decorado, não, ele quer que você fale. Eu contei essas experiências uma vez para minha esposa, sabia? Quando eu era adolescente, aí eu ficava 2, 3 dias sem falar com Deus, por exemplo, sem orar. Aí passava 2 dias, 3 dias, eu já começava a ficar ansioso assim. E aí a vida voltava ao normal. A escola, às vezes tu tinha dias ruins, dias bons. Aí eu voltava a falar com Deus. Aí eu chegava daquele jeito. Oi, Deus. Desculpa, tá? Eu sei que tu estava escutando. Prometo que não faço mais. Na vida adulta eu também já fiz isso. Já teve momentos que eu falei, Deus, onde é que tu tá agora? Logo agora. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? Me dá um sinal, me diz alguma coisa. 2, 3 dias, nenhum sinal, nada, tudo assim, ó. E de repente, algo te mostrava, alguém te falava, na TV tu via, ou no telefone alguma coisa, porque tem vários meios hoje em dia. Vamos falar de um assunto bem, bem íntimo, então, de uma parte religiosa. Se Jesus voltasse hoje, em que forma ele voltaria? Se alguém te ligasse agora no teu WhatsApp com um número não conhecido, se fosse Jesus, tu ia acreditar que fosse ele? Então não dá para julgar aquelas pessoas há 2000 anos atrás, quando ele passou fazendo os milagres, falando de coisas boas. As pessoas assim, será que ele é o Filho de Deus? Será que ele é o Messias? Só que teve que acontecer tanta coisa, ele teve que morrer na cruz por nós. Então se ele voltasse hoje, a gente vive um mundo tecnológico, né? Estamos aqui com câmeras, com tudo. Como ele voltaria hoje? Será que a gente largaria tudo para, quem sabe, ir atrás dele ou escutar ele? Olha só, tô te ligando agora. Ou num áudio. Imagina se ele mandasse um áudio para ti agora. Só tô te dizendo para tu ser resiliente, para tu respeitar a tua mulher, a tua mãe, para tu ser insistente nesse teu emprego, tá? Essa mensagem é um áudio que vai apagar. Não conta para ninguém que fui eu, Jesus, que te mandei essa mensagem. Tu ia te aguentar e não falar para alguém aquilo ali? Ou tu ia aguentar no coração? Eu tô fazendo uma coisa hipotética. Mas é o mundo digital que a gente vive hoje, quem sabe o mundo com tecnologia. Como é que será que ele voltaria? E o meu medo sempre foi, quando eu era adolescente, eu tenho um pouquinho de medo hoje. Ai, se Deus me responder um dia que ele tá bravo comigo. Porque ele deve ter escutado tanto assim de mim, reclamando e muitas vezes agradecendo também, porque sempre foi uma relação mútua com Deus. Se ele me mandar um arquivo assim, escuta tudo que tu já me mandou aqui, sabe? Então, é até engraçado falar sobre isso, a gente ri, mas tem um fundo de verdade. É verdade. Se fosse hoje em dia, como é que Deus falaria com a gente se Jesus voltasse? Como é que seria? Nós acreditaríamos. Qualquer pessoa te manda ali, ou quem sabe tu escuta um pastor às vezes falar uma coisa tão legal, pô, tu acha maravilhoso aquilo ali. Tu lê na Bíblia que quem parou do lado de Jesus, escutou a voz dele, não teve dúvidas de que ele era o Filho de Deus, porque ele contagiava de uma forma tão verdadeira as palavras dele, que as pessoas sentiam que era. Então eu acho que quando ele voltar ninguém vai ter dúvida. Quem tem no coração realmente e quem crê nele não vai ter dúvida. Mas tu sabe, Pedro, que como que a gente... É que nem aquela passagem de Emaús. Não sei se tu já viu. Em Lucas fala da passagem de Emaús. Que tava ali os discípulos indo tristes, né? Jesus tinha morrido, né? E Jesus estava caminhando do lado deles. Ah, sim, é verdade. E eles ali, né? E Jesus perguntando, por que vocês estão tristes? Por acaso você não sabe o que aconteceu? A gente veio o que a gente tanto ouvia e esperava. Jesus, e agora nós estamos aí. E ele falando, né? E ele continuou com eles. Mas quando foi que eles reconheceram Jesus? É na intimidade, irmão. É no partir o pão. Ali fala que quando eles partiram o pão, diz que queimava, diz que os olhos deles brilhavam. Por quê? Porque quando a gente traz Deus para o relacionamento, aí a gente não tem dúvida. É que nem tu falou ali. Cara, quando as pessoas ouviam, elas não tinham dúvidas. Por quê? Porque tu tá na intimidade. E às vezes as pessoas confundem a igreja. É importante sim, a igreja é bacana, mas a igreja... Claro, eu deixei bem claro que não... Claro, mas ali não é o teu contato com Deus, ali é o momento que você está pedindo. Ali seria um momento do quê? Agradecer, de você estar em comunhão com os teus irmãos. Você está ali, todo mundo numa voz só o quê? Agradecendo, muito obrigado, Senhor, pela nós estarmos aqui. Nós queremos agora te prestar louvores. É diferente. Agora o momento de intimidade, relacionamento, é dizer, Deus, eu estou sofrendo, eu não consigo sozinho.
eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, mas eu tô com medo disso aqui, me ajuda. É ali que você... Isso é lindo, cara, porque é o partir o pão, é a intimidade. Exatamente. Entende? Irmão, você falou das dificuldades de ser um atleta, você é um atleta de alto nível, e não precisa falar muito aqui, só pelo clube que você já está, um clube reconhecido mundialmente, né? Em todos os clubes que você passou, você foi protagonista, né? Como que é lidar com a família, com as pressões da família, com as crises que às vezes a gente tem em casa, sair de um jogo às vezes lá que não foi muito legal, ouvir às vezes uma coisa errada de um treinador, de um colega que não é uma verdade, e você conseguir dosar isso, chegar em casa, dar atenção para sua filha, para sua esposa. Como é isso? Olha, foram sempre momentos até distintos do começo até então agora. Eu acho que eu vou pro 15º ano jogando profissionalmente. No começo, a minha esposa era só minha namorada e logo essa ida para a Europa, ela nos moldou diferente do que jogar no Brasil, de como lidar com pressão, com críticas e tudo. O desafio grande mesmo foi quando voltei para o Brasil. Tu tá no teu país, tu entende a língua, tu sabe o que estão falando. Tu percebe que às vezes tu não tá tão bem, mas eles te põem no céu. Às vezes tu percebe que tu não tá tão mal, mas todo mundo te põe, sabe, no inferno. Porque o futebol no Brasil, nada mais, nada menos, ele é quase uma religião, ele é uma paixão, e o torcedor ele se move pela paixão, não pela razão aqui no nosso país. E pude conviver isso muito lá no Sul e saber por que estava acontecendo isso, porque sou de lá, fui criado lá, sei como é que é o comportamento lá. Foi difícil no começo pela indesconfiança que todo mundo tinha, mas a melhor resposta foi dentro de campo, jogando, mostrando. Não era indo, quem sabe, numa entrevista, não era falando, não, era jogando. Era só assim que eu ia poder provar. Disse isso na minha apresentação lá no Internacional. E esse desafio de estar aqui no Corinthians é grandiosamente, não, como tu falou, não só no país, no mundo, é um clube muito reconhecido. Nós temos uma torcida assim que ela é exemplo, ela não vaia durante os 90 minutos, ela é uma torcida que nos apoia, nos cobra, porque a dimensão e tantos veículos de comunicação, a gente brinca que é um clube que pode deixar um perna de pau craque, o craque perna de pau, porque tu tem que ter uma identificação, tu tem que se doar, tu tem que ser um cara que não só dentro de campo, tu tem que ser um cara que vista a camisa aqui no Corinthians, e eu tive os primeiros meses difíceis, o primeiro semestre difícil aqui. Estávamos montando uma equipe nova, saiu muitos jogadores, veio uma comissão técnica no começo do ano, e também a lesão que durou mais do que o normal, uma lesão que era para ser simples muscular, eu fui tentar voltar antes e acabei pagando um preço alto, porque depois ela demorou a cicatrizar e eu demorei a voltar a jogar. E nesse período trocou o treinador, e ali que teve a virada de chave, porque conseguimos trazer bons jogadores para compor o elenco, né? A gente tinha um elenco curto antes, e durante esse período foi, quem sabe, o momento de mais desconfiança de fora para dentro na minha carreira. Quem estava me julgando estava falando, pô, já é um jogador mais experiente, pô, tá machucado, pô, tá demorando essa lesão. Tu começar a escutar aquilo ali, digamos, foi meio que algo novo para mim, mas ali mesmo que eu tive de novo, lembrar de todos esses momentos, de todos esses processos, sempre com uma base familiar muito forte. Antes eu trabalhei também com um agente durante 10 anos, os agentes que estão comigo agora também entenderam também que tem certos momentos que eu preciso estar só eu resolvendo os problemas da minha forma, sabe? Às vezes é só ficando em silêncio, entende? E minha esposa sabe como é que eu lido nesses momentos. Eu sou um cara de falar pouco e trabalhar mais. E acho que o torcedor aqui também entendeu a forma que eu lido dentro de campo, como eu me entrego também bastante aqui. A gente sabe da rivalidade que o Corinthians tem com grandes equipes no Brasil, a gente sabe dos problemas de arbitragem que a gente tem, então todo jogo, todo final de semana aqui é tudo muito intenso, tudo muito, como eu disse antes, céu e inferno, né? Mas eu fiz essa escolha de estar aqui. Eu quis estar aqui. Eu tive convites de outros clubes do Brasil também, grandes equipes, e eu poderia permanecer também no Internacional. Foi o ciclo que se fechou naquele momento, a escolha que eu quis, e eu quis estar aqui. Ninguém me obrigou a estar aqui. Então, e eu sei que eu fui escolhido a dedo para jogar no Corinthians, para estar aqui.
a escolha ela tem que ser bem determinada. Os jogadores, para estarem aqui, têm que estar preparado. Então, esse ano de 2024 está sendo bem desafiador, né? Ele, quando for o nosso podcast para o ar, a gente pode estar vivendo um momento maravilhoso e também pode estar vivendo um momento estressante, mas nenhum arrependimento, porque eu gosto muito de estar aqui. São Paulo é uma cidade muito, né, que nos dá coisas também, não só do futebol, como uma estrutura para minha filha, que tem um aspecto autista. A gente dá essa estrutura para ela poder ter uma evolução. Minha esposa está grávida também agora de 7 meses, então durante todo esse período ali desses primeiros meses difíceis aqui no Corinthians, minha esposa ficou grávida, então não são palavras em vão que eu estou falando aqui. Sim. Deus age em momentos que tu não espera às vezes. E como lidar, irmão, com tudo isso, com toda essa novidade, com todo esse protagonismo lá, esse céu e, podemos dizer, inferno ao mesmo tempo, e tu chegar e tu ser um pai presente como tu é, tu ser um esposo que tu honra tua mulher, dá pra ver na tua fala que você é alguém que valoriza a tua esposa. Como fazer, isso é uma loucura, cara, eu não consigo dimensionar. Como que tu faz essa dosagem de conseguir manter sendo um bom pai, com tudo isso, com esse nível de treinamentos, jogo intenso, é muito intenso, sabe? Às vezes a gente se torna um pouco até ausente fisicamente, né? A gente hoje tem o telefone, tem todas essas mídias que fazem a gente poder ligar por vídeo e tudo. E teve momentos que eu voltei da lesão onde eu parei pouco em casa, e foi os primeiros meses da gravidez da minha esposa, muitos jogos, voltava na madrugada, vinha para casa, no outro dia já viajava de novo. Eu nunca reclamei, a não ser do cansaço, porque isso é um prazer, ainda mais dos primeiros meses que eu fiquei lesionado. Mas lidar com tudo isso se torna fácil da porta para dentro. Quem vê de fora a gente como uma pessoa pública, uma pessoa que todo mundo conhece, que joga no Corinthians, da porta para fora deve imaginar. Não, da porta para dentro ela é bem mais fácil, porque eu tenho essa estrutura comigo. Eu tenho a minha esposa que cresceu comigo, eu tenho a minha sogra, os meus tios que vêm lá do interior, quando eles podem, do Rio Grande do Sul para cá. Essas pessoas que me fazem o alicerce, somos uma equipe aqui em casa, entende? Uma equipe. A gente lida e trabalha com equipes, e em momentos a gente acaba brigando, tem discussões aqui dentro de casa, entendeu? Não dá para agradar todo mundo. Então, te respondendo, lidar com tudo isso da porta para dentro é fácil, sabe? Da porta para fora é sempre um desafio. Sempre um desafio, a gente sabe o quanto é difícil se manter no alto nível e entregar toda essa expectativa que o torcedor tem. Mas estou muito feliz de poder estar aqui e espero ainda conquistar grandes coisas aqui no Corinthians, que seria maravilhoso. Irmão, tu poderia compartilhar, tu comentou já, sei que eu e respeito se você não quiser entrar muito a fundo, mas eu acredito que pessoas também possam se impactar com essa história. Você compartilhar um pouquinho de como é ser pai, ter o privilégio de ser o pai de uma criança autista? Como a gente estava falando aí no off, também um assunto que eu me permito hoje falar, porque às vezes quando eu fui para certas entrevistas, as pessoas às vezes querem saber de outras coisas, né? Mas acho que a pessoinha que mais me ensinou durante toda essa minha vida é a minha filha. Acho que ela deu um significado diferente para os detalhes da vida, né? E como eu disse antes, não julgo os pais que têm filhos que não têm essa exigência, mas tu ter essa experiência de vida te molda a encarar os problemas, te molda a ver que os detalhes têm que ser comemorados. O dia da pasta de dente, que ela me trouxe uma pasta de dente sem falar, porque ela não é verbal, ela trouxe uma pasta de dente, eu estava falando da pasta de dente, cadê a pasta de dente? Sabe? E vários outros momentos da vida, assim, que a gente leva ela para o estádio, ela sabe, ela entende o que está acontecendo lá, às vezes sai uma metade de uma palavra, aquilo é como se fosse esse gol da Champions League, é como se fosse... Mas isso é a minha particularidade, que eu nunca uso ela muito fora da minha porta de casa, porque às vezes, quem sabe, num momento ruim vão julgar que ele está usando isso como uma desculpa ou está usando isso para se promover. Não. Tem momentos e eu acho que é legal falar sobre isso, porque a grande maioria lá fora, os pais de autistas, dos meninos de Down, tudo, eles não têm a condição nem a informação de poder ajudar seus filhos, entende?
e eu já, muitas vezes, engajado em algumas campanhas, a gente sabe que o jogador de futebol ele tem um poder de incentivo e de exemplo muito grande, né, na sociedade. Né? Tudo que tu fizer de bom vai ser bem maravilhoso, mas o ruim também vai ser bem ruim. Então eu procuro usar isso também para ser, quem sabe, um exemplo como o Cássio foi aqui. O Cássio também tem uma filha autista e ele jogava com a faixa de capitão, sabe, com as cores do quebra-cabeça ali, sabe, coisas assim. São pequenos detalhes que pra gente, quem sabe, pode ser uma coisa simples, mas lá fora pode ser tão incentivador, tão bacana assim, sabe? Quem sabe as crianças sabem que elas estão sendo vistas, elas estão sendo valorizadas. E já deixo um abraço para todas as ONGs e todos os lugares que fazem esses trabalhos com todas as crianças que têm uma necessidade especial, que não são só os autistas, não são só os Downs, são vários que precisam. Infelizmente a gente vive num país que tem uma desigualdade muito grande, né? É uma pena, mas ela existe e ela é muito grande. E às vezes, como eu te disse e repito, às vezes um pequeno detalhe pode ser tão importante lá para fora, e eu acho que a Felipa nos inspira, nos contagia, sabe? Nos molda diferente. E eu queria que, quem sabe, todas as pessoas lá fora pudessem ter esse tipo de experiência. Eu nunca mais esqueço quando eu joguei no Internacional um dia de tarde. Estava num grupo de WhatsApp e vi um amigo meu reclamando de coisas assim hipotéticas da vida, e aquele dia eu fui conhecer o Instituto do Câncer em Porto Alegre. Aquilo foi uma pancada para mim. Eu entrei naquele lugar de um jeito e saí, sabe? E peguei e liguei pro meu amigo. Falei assim, olha só, mas tu tá me reclamando de cada coisa da vida, tu tem que conhecer o lugar que eu tava hoje de tarde. Tu precisa vir aqui. Tu precisa vir passar uma tarde com aquelas crianças ali. Que se um dia eu achei que eu tinha um problema, ou quem sabe uma exigência, ou algo diferente, quem sabe com a minha filha em casa, aquele dia, quando eu fui no Instituto do Câncer, eu vi que, cara, tem muita coisa na vida que ela é, no detalhe, bem mais particular, e tem crianças que estão necessitando muito mais. Tem crianças ali que eu já tinha visto relatos de quem passava nesses lugares, mas eu saí diferente depois do dia que eu fui naquele Instituto do Câncer lá, que eu vi que a vida não é nada, às vezes ela é só um sopro. Às vezes ela é uma criança que quer só que tu olhe para ela. Olha o que a gente enfrenta com a falta de comida na África e em tantos lugares. Então, bom, a gente começa a deixar, a gente vai ampliando. Sim. Tanto assim. Mas só de falar da minha filha, acho que para mim é... Mas tu vê que tu fala, Pedro, e é incrível, cara, porque Deus é um Deus de detalhes. E como Deus se mostra neles. Porque Deus, ele fala em tudo. Você hoje é alguém muito próspero em várias áreas da tua vida. Seja financeiramente, seja na família. Mas Deus sempre diz, dê valor para as pequenas coisas, para os pequenos começos. O cara que mais tem que te inspirar tem que ser aquele lá, no Cianorte, lá passando calor. Esse é a inspiração, porque esse que te trouxe aqui hoje. Então a gente valorizar os primeiros começos, os primeiros, sabe? E como é lindo tu falar assim, ó, trazer uma pasta de gente, tá aqui, papai. Cara, isso é tremendo. E por isso que Deus fala que ele é um Deus de detalhes. Ele tá no detalhe. As pessoas acham que Deus tá na grande conquista. Não, ele tá nos detalhes. Irmão, sabemos que uma das grandes, assim de dizer assim, ó, eu tenho sucesso na vida, é a capacidade de você influenciar e inspirar pessoas. Como que você vê que o Pedro Henrique busca inspirar as pessoas hoje? Bom, como eu falei antes, se todo jogador de futebol soubesse o tamanho que ele tem, principalmente esses da prateleira que conseguiram atingir um alto nível, porque tem estatística aí, acho que 96% salário mínimo, jogam em divisões. Então, se todos soubessem, eu vou falar só dos jogadores agora, se eles soubessem o tamanho e a proporção que eles têm de ser não só um incentivo, mas ser um bom exemplo, acho que a gente teria, sabe, quem sabe gerações diferentes de, não só de jogadores, mas de pessoas do bem, de pessoas que fazem o bem, que plantam coisas boas, que querem colher coisas boas. Eu digo da minha classe, dos jogadores, porque
A gente daqui a um pouco vê que o jogador ele às vezes passa uma imagem de arrogante, de um cara que não olha para o lado, de um cara às vezes que não tira uma foto, de um cara às vezes que não para falar com uma família que está ali na porta do estádio, do CT. Se eu pudesse hoje, quem sabe ali na próxima etapa, pós-carreira, ser um incentivador, incentivar, quem sabe, a geração que está começando, de sempre lembrar que ele é um jogador e que o futebol aqui no nosso país ele move, ele tem uma voz, né? Como eu falo, é quase uma religião, entende? Então, usar de uma forma boa, e porque eu sempre agradeço muito a Deus por tudo, porque eu trabalhei tanto, eu sonhei tanto, mas eu não posso esquecer que eu sou um privilegiado, sabe? Eu tive uma sorte em tantos momentos da minha vida, assim, não só em jogos, aquela bola que sobrou que tu fez, não. É o percurso de como tu chegou até tal lugar. O empresário um dia que foi, já aconteceu umas 2 vezes comigo, que ele foi pro estádio ver um tal jogador, e eu fui bem, o cara foi lá e me levou para tal, sabe? Lembrar o porquê eu tô aqui, sabe? Como eu cheguei, mas e o porquê que eu tô aqui, entendeu? E nunca esquecer disso e poder ser, de alguma forma, quem sabe falando, e principalmente atitudes, que falar todo mundo pode falar. Posso passar 3 horas aqui falando. Só que eu preciso olhar para minha carreira e sempre lembrar que as minhas atitudes fizeram com que eu me tornasse essa pessoa. Sempre fui muito observador de ver como é que o fulano fala, como é que ele se comporta nos momentos ruins, de estresse, de cobrança, como é que ele é na hora boa. Como é que ele diz, mano, olha aquele cara, como é que ele cara é empolgado na hora boa, mas também na hora ruim né, saber usar o poder e a tecnologia que a gente tem, digo e repito isso aqui, poder chegar na casa das pessoas, como era difícil antigamente. Hoje em dia a gente tem todas essas ferramentas, usar ela de uma forma positiva, ser positivo em todos os sentidos da vida. Eu acho que sempre levando a palavra de fé, cada um com a sua religião, eu respeito. E quando eu joguei lá fora eu tive que lidar com muito muçulmano, com jogador ateu, sabe? Então a gente tem uma diversidade muito grande de religião aqui no nosso país, mas eu acho que existe um Deus e esse Deus está com a gente em todos os momentos. Eu acho que ele não gosta só de futebol, ele gosta de outros esportes, ele gosta de pessoas normais, mas, repito, o futebol ele tem um poder muito grande. E todo jogador, visibilidade, né? A visibilidade que todo jogador, se ele soubesse o tamanho que ele é, ele poderia dar exemplos melhores, sabe? E sabe que tu falou uma coisa e eu tava me lembrando aqui de uma situação. E que legal que você fala, resumindo tudo que ele falou, eu já aprendi com ele aqui agora, que é você inspirar e ser um influenciador através das tuas atitudes. Uma vez tem uma história que conta de um judeu que o cara disse, cara, por que vocês não falam? Vocês não falam as coisas que vocês fazem, e o judeu quieto, né? Vocês não comentam nada, vocês não falam para as pessoas coisas boas que tem que ser feito, não sei o que, não sei o que. E de tanto ele insistir, daí ele pegou esse judeu pegou e abriu a boca dele, né? Ele falou, a gente prefere fazer do que falar. Então é a tua atitude, né? É você respeitando todo mundo, que tu disse. A gente crê, sim, tem uma crença, uma fé. Mas como é que a gente mostra ela? É através das nossas ações, das nossas atitudes. Nós devemos falar sim, mas falar de forma respeitosa e falar porque é bom para nós. Quando a gente fala o que a gente acredita porque isso gera transformação na nossa vida, é lindo. Agora, quando você quer impor para a pessoa, que nem você falou, não, tem muita coisa que é íntima, é pessoal. Né? E a fé em Jesus é assim, porque ele diz, não, com cada um eu trabalho de uma forma, é a multiforme dele. Se eu pegar o Samuel e ele fazer tudo que o Pedro Henrique fez lá do início, que nem tu disse, não vai dar certo. Não, cada um tem seu caminho. Cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu jeito. Né? Verdade. Pedro, como que a gente faz? Dá uma dica aí, principalmente para os jovens, que tu tá falando para atletas, né? Que nem tu falou, tu gosta de falar para essa... Como ser um influenciador e não um influenciado. Porque eu vejo o Pedro um pai de família, alguém que todos os clubes que passou saiu pela porta da frente, tá? Alguém que eu não vejo um boato aí de traição, de festaiada, de coisa arada, que a gente vê muito que acontece no futebol. Como é? Porque a gente sabe que muitas dessas coisas, o futebol traz as coisas boas e traz as coisas ruins. A visibilidade, a fama e tal. Como ser um influenciador e não um influenciado? Bom, propriamente dito, obviamente com as atitudes, saber viver o mundo de hoje, entende?
saber interpretar o que falar e aonde falar. Eu sempre digo, acho que as mídias sociais elas estão transformando a característica do jovem hoje em dia. E é o que eu falo para os meninos ali daqui a um pouco, rede social. Tu tá muito bem, não cria tanta empolgação. E quando tu tiver muito mal, também não acha que tu não joga nada, que tu não serve, que tu... Faz o seguinte, faz a tática que eu sempre fiz. Quando tu tá bem, começa a ler aqueles comentários, é legal, te infla, não só o ego, mas quando tu tiver mal numa sequência de jogos, ou que tu errou um gol, ou que um goleiro falhou, evita. Por que tu tem que ver de 10 comentários, tu sabe que eles vão estar te... vou procurar um que está aqui tentando me defender. Não, isso não vai mudar a tua vida. Seja mais seletivo e inteligente em saber usar essa ferramenta que tem hoje em dia. E tu acha que essa é uma ferramenta que leva as pessoas a ser deixam ser muito influenciadas tanto por negativo quanto positivo? Hoje a exposição. Demanda de informação demais, às vezes, e ela até confunde, quem sabe, o jovem. Ela estimula o jovem a não ser tão resiliente, às vezes, sabe? Dizer, tem uns caras aí falando de mim. Tem 2 falando bem de ti, tem 15 falando mal. Cara, não, vai. Começa a provar então para essas pessoas que estão falando bem de ti que isso é verdade. Sabe? Não se desleixar e daí querer fazer tudo errado, né? Exatamente. Pega os exemplos bons, e tem vários por aí. Tem muita tranqueira aí que não dá exemplo bom, mas tem vários que dão. Jogadores, às vezes, que já atuaram, jogadores que estão no teu vestiário, às vezes tem capitães de equipes que não são com palavras toda hora falando. Eu já fiz isso. Às vezes eu cheguei no final do treino na frente de ninguém, chegar num menino e falar, te preocupa quando o treinador não falar mais contigo, para de fazer esse beijo porque ele tá te cobrando, te preocupa o dia que ele não mais falar contigo, que aí sim tu tem um problema para resolver, sabe? Mas pega de canto, tem cara que às vezes gosta de falar na frente de todo mundo, de expor. Não, eu já sou da forma de, gosto de chegar no menino assim, vem cá, escuta só, faz assim, faz assado, te comporta assim, te comporta assado, é um atacante, pisa mais na área, é um zagueiro, tem que ser um pouquinho mais firme. É dessa forma que tu influencia, sem ser influenciado. Acho que a gente vive um mundo hoje que tem que ter muito cuidado em saber usar toda essa tecnologia que nos dá na mão. Com a própria fé, a gente vê muito isso, com tanta pessoa que emite a sua mensagem, não só de Deus, mas a mensagem de motivação, sabe? As pessoas estão usando às vezes de uma forma errada, não que ela não está sendo genuína, mas às vezes o caminho está sendo errado. Sim. Mas se a mensagem no final ela está chegando com um teor positivo, tá ok. Que nem vamos falar das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Sim. Eu via muita gente falando assim, mas também o fulano filma tudo o que está fazendo, aqui com o balde, não sei o quê. Sabe o que um dia eu falei assim, cara, não me interessa. Isso é ele com ele mesmo, com a sua consciência dele. Pelo menos ele está lá ajudando alguém. É isso que, pra mim, acabou aquilo ali. Pra mim, acabou o assunto, sabe? Pelo menos ele está ajudando e está fazendo alguma coisa. Se ele botou 10 fotos na rede social dele, se ele filmou tudo, cara, isso é com ele. Depois as pessoas vão ver se ele foi genuíno ou não, mas pelo menos ele estava lá ajudando. Ele não está contra, ele está a favor. Tu tá no teu sofá na tua casa, só corneteando ainda. Então, né, vamos ver. Fez para aparecer? Não interessa, pelo menos ele fez. Sabe? Então, o julgamento, tu via ali, pós a enchente, que as pessoas queriam depois discutir se a pessoa fez por aparecer ou não. Mas o que importa, né? A família que estava recebendo ajuda, ela não quer saber se apareceu ou se... É bem isso. Mas o cara só salvou... o cara da bandeira dos animais, só salvou o cachorro. Sim, cara. E se não salvasse? E se não fosse ele, quem ia salvar? Tu não ia, porque tu não larga teu telefone para ficar fazendo comentário, né? Sabe? Ficava louco aquelas coisas, aquilo ali. E essa enchente nos ensinou muito ao nosso povo lá, como ele sempre teve a bravura, não só de saber o nosso hino de cor, ele sabe ser unido, ele sabe... Isso cara, é impressionante. O gaúcho tem isso e tu sabe que eu nunca vi movimentar tanto um Brasil todo. A gente estava ali, eu estive no Rio, um pouco depois daquelas enchentes, e você chegava nos lugares, eu nunca vi o povo tão unido em prol de uma causa, Pedro. Isso, se tivesse que tirar alguma coisa bom de tudo isso que aconteceu, foi a união do povo brasileiro pelo Sul, cara. Por isso que eu digo, o Sul tem isso. O Sul é um povo hospitaleiro, um povo que gosta de acolher, e quando
todo o Brasil viu isso, acolheu o Sul pelo exemplo do Sul. Porque quem sabe a gente passa às vezes uma imagem de ser um pouco mais, eu não digo fechado, para a gente ser um pouco barrista, para a gente ter... Meio grosso, todos os estados e todos os lugares, não só do país, mas no mundo, tem a sua cultura, tem a sua identificação, entende? Não só na religião, mas na forma de viver em certos lugares, cada um tem sua... Sabe o que eu acho uma pena? Eu não só do gaúcho, mas nós como ser humano, o como a pandemia nos ensinou tanta coisa e como a própria enchente ensinou aqui. Mas parece que quando a poeira baixa ou quando a água baixa, a gente vê tanta coisa, sabe, que a gente diz assim, porra, não aprendeu nada, tem que acontecer. Ou aquele familiar, que já aconteceu até na minha família, tá? Não se reúnem mais no final de ano ou no final de semana, se dão mal. Um desses fulanos faleceu, ou tá mal no hospital. Parece que todo mundo se une de novo, sabe? Aí a pessoa, quem sabe, vai para um lugar melhor, não está mais entre a gente, aí tu fala assim, bah, mas que saudade do fulano. E eu já falei umas vezes assim para certas pessoas, falei, pois é, quando ele estava aqui entre a gente, e quando ele estava vivendo aqui, tu não fez questão de ir lá pedir, quem sabe, desculpa para ele. Ah, mas foi ele que fez cagada comigo. Tá, mas tu tentou se aproximar, tu fez a tua parte. E eu acho que a gente vive um mundo hoje em dia que parece que tem que acontecer sempre uma coisa ruim, pesada para as pessoas se unirem. Mas quando tudo passa, parece que todo mundo, eu não digo todo mundo, mas a grande maioria, esquece que o exemplo tá ali. Jesus passou e falou uma coisa não tão legal. Não estou pedindo nada para vocês, tá, gente? Só se dão bem uns entre os outros. Só plantem e façam o bem. Não precisa ser o melhor amigo, não precisa ser o cara. Só não seja aquela palavra que não pode falar aqui, que começa com o C, entendeu? Sim. Só não seja isso na tua vida. O resto... Cara, todo mundo erra. Eu não gosto de certas pessoas, não preciso gostar de todo mundo. Mas só faça o bem. E as pessoas, nós como seres humanos, parece que a gente só faz quando dá uma merda. Parece que se une quando dá uma merda. Não tirando só o nosso jeito lá de ser, porque lá a gente já sabe que sim, a gente é mais seco, né? Exato. Mas nós como seres humanos parece que a gente só se une quando acontece uma coisa ruim. Porque a gente não pode se dar bem sempre, entende? Nosso DNA ele não é tão ruim assim. A gente não é só movido a pecado. A gente pode fazer melhor. A gente pode ser seres melhores, entende? Então é só uma pena que a gente vê que sempre dá um desastre lá nos Estados Unidos. Eu tenho amigos que moram na Flórida ali. Passa um furacão, parece que todo mundo se une, entendeu? Aí passa os meses, tá o vizinho... Sabe? Nem olha na cara. Entende? É uma pena. Acho que nós como seres humanos podíamos sempre estar nessa comunhão, entendeu? Abrindo um gancho com isso, a gente sabe, a gente fala aqui no canal sobre empreendedorismo e propósito. Tanto no mundo dos negócios, Pedro, quanto no futebol, quão é importante o trabalho em equipe? O que você tem a me dizer isso? Porque eu acredito assim, que todo trabalho de sucesso ele envolve uma equipe. Porque pessoas precisam de pessoas. Você pode ser o melhor atacante do mundo. Você não ganha um jogo sozinho. Qual que é o poder de trabalhar em equipe? Se você pode dar um exemplo, talvez assim até de um time que nem foi assim que tu olha assim peça a peça, mas que com o grupo a gente pode fazer algo extraordinário. Eu vivo num esporte coletivo, né? Bom, se fosse um tenista aqui, algo que eu que vivesse sozinho, um piloto de moto, carro, é um esporte individual, que ali eu acho que tem relatos e histórias desafiadoras diferentes. Mas eu que trabalho e vivo de um esporte coletivo, é como tu falou. O goleiro não é o craque sozinho, o atacante não é o craque sozinho quando faz os gols. Já joguei em muitas equipes onde eu sentia que a gente tinha uma equipe muito boa e não deu certo, e em equipes que tinham jogadores normais e que simplesmente as coisas aconteceram porque a gente se uniu, a gente sabia que precisava. Existe uma competição interna nos vestiários, mas quando une, quando tu sabe que tu tá bem, teu colega tá bem, e às vezes o treinador que fez uma opção, tu pode até fazer um beiço, mas tu tem que respeitar aquele cara que tá dentro de campo, porque vai ter um momento que tu vai ter que jogar e ele vai ter que esperar. Equipes, às vezes, que não tem jogadores que são amigos no vestiário, mas na hora que o jogo, que os treinamentos acontecem, são caras que se entendem e sabem como se comportar dentro do campo.
Eu acho que eu tive muitas experiências durante a minha carreira e ainda quero ter nesses meus últimos anos de carreira, para quem sabe, se depois eu optar para ser uma comissão técnica, treinador, alguma coisa, poder usar tudo de bom que os caras fizeram comigo e não fazer tudo de ruim, porque eu vi muita coisa durante esses 15 anos. Eu peguei muitos treinadores que às vezes, por incrível que pareça, não é saber montar um 4-3-3, um 4-4-2, uma forma tática. É ter a gestão de pessoas ali no vestiário, do clube. Lá fora também tem muitos treinadores que são o manager, o gestor, ele participa do diretor quando contrata, do presidente, às vezes quando está fechando algo publicitário com o clube. Ser treinador e ser um comandante não quer dizer só ser bom taticamente, né? E pegar todos os treinadores que eu tive, eu quero, quem sabe, não sei se vou ser treinador, se eu vou trabalhar com isso no futebol. Vai ser no futebol, mas não sei se com isso. Mas se eu for, eu quero usar tudo de bom que os caras tinham e evitar o que os caras faziam não de ruim, mas de errado, né? Que às vezes, como eu te disse, às vezes era só trocar uma palavra com o cara. Já peguei treinadores que tiraram colegas meus de uma semifinal de campeonato, que eram do mesmo país e que não trocaram uma palavra. Às vezes só chegar no cara, vou te tirar agora, mas saiba que tu é importante, tu foi importante até agora e tu pode ser ali na frente de novo. Então, às vezes é só isso. Às vezes o jogador, não é que o jogador precisa de um carinho, não é que o jogador precisa de um... Não. Mas é uma gestão de pessoas, de vestiário, entende? É uma empresa. Não vai agradar todo mundo sempre. Mas o máximo de pessoa que tu puder agradar, melhor, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, sabe? Tu sabe que tu falou e eu quero mandar um abraço pra minha irmã, que lembrei da minha mana, Elisângela. Eu lembro que eu sempre também lidei muito com pessoas. E às vezes eu tinha meus líderes lá, até na época assim da igreja, que eu era músico, gostava de tocar. E daí eu tava ali tocando e tinha aqueles líderes, às vezes até... E eu dizia, mas aquele cara é uma mala, mano. Ela disse, calma, você tem um chamado para liderança, tu tem que aprender o seguinte... Às vezes Deus está te colocando com as pessoas difíceis para te aprender como não ser, entendeu? E é a maior verdade, porque às vezes a gente pega, não é só as partes boas, né? Que a gente falou, a gente precisa ser uma esponja, mas daí tu retém aquela parte ali para te não fazer igual. Porque daí tu já conhece, olha a diferença que às vezes tu encostar num jovem, vem aqui, deixa eu te falar, se eu ainda tô te cobrando é porque eu ainda tenho expectativa em você. É porque ainda eu sei que tu tem a entregar. Se eu não tivesse te cobrando, outra coisa que ela me falava, se não haver cobrança é porque a pessoa já te largou de mão. Agora, quando há cobrança, quando há exigência, é porque a pessoa aposta em ti. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente precisa até aprender. Pedro, que papo, irmão. Quero te agradecer mais uma vez por tu me receber na tua casa, por você ser essa referência dentro de campo. Eu já gostava de ti por causa do meu Internacional, que o que você fez lá, eu até tava brincando, ele acho que é sócio vou até mostrar aqui pra vocês, porque o homem ganhou quantas estrelas de melhor jogador em campo? O que tu fez? Tu comprou isso aqui? Por quê? Os meninos do vestiário falavam que eu tava comprando, mas era um fruto do trabalho do grupo, né? Nunca foi sozinho, acho que outros momentos também tiveram outros meninos que estavam bem. No esporte coletivo isso aqui é muito importante, são recordações, são premiações, mas o que vale acho que é tudo que tu vive lá, a intensidade das coisas e compartilhar momentos, né? Momentos com os meninos, como tu falou, não só no esporte coletivo, mas sem meus amigos, meu grupo de jogadores, nada disso poderia ter sido feito. Que bacana, cara. Então eu te agradeço mesmo, irmão, pela essa tua humildade, porque só de você falar isso, você é alguém que reconhece. E realmente, pessoal, ele abriu a casa dele aqui pra gente. É um cara 100%, já gostava dele, como eu disse, por causa do meu Inter. A gente já vem falando há um tempo, ele sempre parceirão. Já considero como um amigo, como alguém que eu quero acompanhar cada dia mais, porque é alguém que inspira nas atitudes, no jeito de ser como pai, como marido, como alguém que reflete a imagem do Senhor, porque é alguém que está vivendo em prol das pessoas, em prol de inspirar através do propósito. Não é só ser bom na bola, porque isso ele é, mas é ser bom para a vida, é ser uma pessoa que a gente possa olhar assim e dizer, esse cara não é só o dom que ele tem. Quantas pessoas a gente conhece que a gente diz, aquele lá só joga bem. Não, vai além, irmão. Muito obrigado de coração. E eu quero te deixar um presente aqui. Este presente aqui é do Samuca mesmo, para você depois usufruir com a Rafa e com a Filipa. A Rafa do Samuca, né? Pode. Aqui tem outro.
Para você tomar um café, ter um momento de intimidade. Olha a câmera aqui. É qualidade de vida também. Isso aí é importante. Tá? Aqui tem um livro para você, irmão. Esse aqui dou um abraço para o apóstolo Luiz Hermínio, pastor da Mevan. Ele está presenteando nossos convidados, acredita no nosso projeto. Aqui tem uma dedicatória que eu fiz para um amigo. Depois você pode ler com calma. Jesus. Isso é para alguém que vive com propósito como você. Eu escrevi um pouquinho para você. E você merece. E aqui, nosso parceiro, Titanium Motors. Irmão, esse cara aqui eu quero que tu conheça. Thiago, da Titanium. É a marca do campeão Popó. Popó agora comprou uma Tesla, né? E foi... Esse daqui é o cara que... Ele resolve o sonho da gente de ter uma máquina. Eu quero que você conheça, porque esse cara tem um propósito, testemunho lindo. Possivelmente tu viu algum vídeo dele lá no nosso canal. É alguém mesmo que tem princípios, alguém que... Titanium Motors, obrigado, vocês são parceiros da gente. A gente tá com essa temporada agora aí, com a parceria da Titanium. E realmente ele te mandou, ele disse, manda pro Pedro lá um presente. Oh, que honra! A marca do campeão tem que ser pros campeões, né? Caraca! E um abraço, Thiagão. Muito obrigado por você acreditar nesse projeto, por você estar junto conosco, claro. E tenho certeza que o Pedro aí vai estar te conhecendo também, porque você é alguém que vale a pena conhecer. Bah! Olha aí. Que legal. Que bacana. Café com Deus Pai. Ele também representa a marca, ele faz parte do grupo lá do Café com Deus Pai. O Thiagão é alguém realmente aí que acredita no nosso projeto. Muito obrigado. Te mandou esse presente. Vamos tirar aqui para nós finalizar. Te ajudo. Irmão, isso é só uma lembrança mesmo, porque a gente quer te servir de alguma forma, porque você é alguém que merece e todo o carinho que tu tá dando pra gente aí, pras pessoas, você é alguém que inspira. Para deixar uma mensagem final aí pros nossos ouvintes, eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que talvez esteja passando por uma crise, por uma dificuldade, que está aí vivendo uma situação que está pensando em desistir. O que você deixaria para essa pessoa buscar forças, fé e coragem que você teve lá atrás e que te fez chegar aqui? Eu queria que você deixasse essa mensagem final aí, que eu tenho certeza que vai impactar alguém. Bom, primeiramente eu quero te agradecer pelo espaço, pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre a vida, sobre assuntos profissionais, pessoais. Fico lisonjeado pelas palavras, mas eu acho que isso tudo é uma parte espontânea. Eu sou feliz sendo assim, jamais vou mudar, jamais faço algo para agradar alguém, é porque primeiramente eu tenho paz e sou feliz comigo mesmo sendo assim. E que bom, que legal que isso de alguma forma possa servir de exemplo para alguém. Obrigado de coração por esse espaço. E a mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que estão passando um momento, quem sabe, feliz e legal na vida, ou que estão passando momentos de dificuldade, por experiência própria, pode ter certeza. Em algum lugar ele está. Em algum lugar ele existe, ele está te escutando, e não são em vão nenhuma das palavras que tu está pedindo para agradecer, ou está pedindo porque tu tem necessidade pelos teus filhos, ou por algo na tua vida. Por experiência própria, mantenha a tua fé, a tua resiliência, a tua paciência, porque a fé ela move muitas coisas, não só montanhas, ela muda a tua vida, ela te leva a momentos decisivos. Quem sabe a fé ela é invisível, ela não aparece às vezes materialmente, então é como se tu andasse no escuro, é como se tu tivesse a acreditar numa música que tu não escuta, mas aí é teu íntimo que vai trabalhar, é a tua conexão com Deus. Ele muitas das vezes, ou quase sempre, não tem sentido as formas com que ele chega na gente, com que ele resolve nossos problemas e com que ele nos abençoa. Quase nunca tem sentido como as coisas são feitas. Mas no final, eu acho que tudo faz sentido na vida quando tu tem fé e quando tu acredita de verdade. Tem que ser de verdade, não pode ser meia boca. Não pode ser
ou aquele que só valoriza Deus na hora do momento bom, que só procura Deus no momento bom. Como eu falei, se eu fosse recordar tudo que eu passei na vida, eu acho que teve momentos onde, quem sabe, eu não soube valorizar, mas na sequência eu valorizei 2, 3 vezes mais, porque as dificuldades, elas existem, a gente tem que entender que tudo tem um porquê nessa vida. E tem um porquê, porque Deus existe, porque que a gente tem o exemplo de Jesus quando passou. Eu acho que, mais uma vez, obrigado pela essa oportunidade. Estou muito feliz de poder estar falando sobre outras coisas, sobre esse espaço, de poder falar sobre, quem sabe, uma particularidade da minha vida. E que, repetindo, se isso possa servir de exemplo para alguém, eu fico muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigado, irmão. Valeu. Te desejo sucesso e te prepara, né? Que o melhor está por vir. Amém. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Acompanhe nosso canal, siga aí o Pedro, porque eu tenho certeza que você vai ser muito inspirado através dessa história. E esse ano ele vai ter muitas coisas boas, tenho certeza, para trazer para o futebol, para a vida. E seja forte e corajoso. Não deixe de acompanhar nossos conteúdos, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aí trazendo conteúdos maravilhosos para vocês, de pessoas que têm uma história de sucesso, mas acima de tudo um propósito lindo. Então compartilha, comenta e deixa Deus te usar também como uma ponte. Segue nossos parceiros lá, segue o Thiago, segue a Titânio Motors, segue o apóstolo Luiz Hermínio também, que apoia nosso canal, é uma referência para nós aí espiritualmente. E eu te desejo muita força e coragem na sua trajetória. Forte abraço e até a próxima.